Que bom estar aqui, poder exaltar o Senhor, cantar e exaltar a grandeza do Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade sobre tudo e todos e sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor. Nós queremos também externar a nossa gratidão àqueles que nos visitam, a visitantes pela primeira vez. Nós agradecemos e deixamos o nosso abraço fraternal. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de todos. Vamos ler a palavra do Senhor? O livro de Esdras, o capítulo 7, versículos 8 a 10. Assim está escrito: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar? Senhor, venha ao nosso socorro e nos edifique com a sua palavra. Tua palavra é viva e eficaz e precisamos da ação do teu Santo Espírito para que, muito além de uma interpretação de texto, haja vida no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje quero falar sobre o tema guiados por Deus. Guiados por Deus. Normalmente, todos nós recebemos um direcionamento, uma missão. Às vezes uma missão mais difícil, outra menos difícil. Às vezes momentos complicados, às vezes menos complicados. Mas existem algumas tarefas dadas que são realmente assim bastante exigentes. E em momento algum Deus nos concede algo que Ele não esteja na direção, que Ele não esteja nos levando, nos conduzindo, nos fortalecendo. Quando Josué recebeu a ordem do Senhor de conduzir, fazer chegar à terra de Canaã ou entrar na terra de Canaã o povo de Israel, uma vez que Moisés não atravessaria o Jordão, o Senhor então o habilitou. E Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, diz que Josué estava cheio de sabedoria. Deus lhe abençoou com a sabedoria para guiar o povo. Nós também sabemos que o Senhor chamou esse homem chamado Esdras. E o livro de Esdras marca o retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia, cativeiro que durou 70 anos. Sob a liderança de Esdras, o povo retornou a Jerusalém numa rota de aproximadamente 1.500 quilômetros, num período gasto aí aproximadamente de 4 meses. Aqui o texto diz, nos informa isso no versículo 9, e possivelmente seja entre março e julho, ou abril e agosto. Os últimos versículos aqui do capítulo 6, que estão aí sobre a celebração da Santa Ceia, foram escritos no momento de 515 a.C. Já os versículos primeiros ou seguintes do capítulo 7, então, do primeiro em diante, foram escritos em 458. Há, então, aqui uma diferença de tempo de mais de 50 anos entre o primeiro relato do capítulo 1 até o capítulo 6, e então começa o capítulo 7. Esses dados são colhidos na Bíblia de Estudo King James. E o que nos interessa aqui, e o que está sendo discutido aqui, é o capítulo 7. E não leremos todo o texto como deveríamos, porque é extenso e maravilhoso, mas nos prenderemos aqui nos versículos 8 a 10 para a nossa meditação. Quem era Esdras? Quem era Esdras? Primeiro, os versículos lidos, eles registram o seguinte: eles registram a chegada de Esdras em Jerusalém, no versículo 8.
No versículo 9, ele determina o tempo gasto de 4 meses de viagem, mas também nos dá uma informação que será base para toda a nossa meditação e a nossa vida, é que a boa mão do seu Deus era com Esdras, estava sobre ele. Então esta é a razão do sucesso da sua caminhada. Depois de 4 meses, aproximadamente 1.500 quilômetros, ele chega e chega bem, porque a boa mão do Senhor era com ele. Quem era então esse moço? Esse moço, no capítulo 7, versículo 1, é apontado como filho de Seraías. No versículo 6 do capítulo 7, mostra que ele era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E também no versículo 12, quando Artaxerxes, que é o rei que estava no período que Esdras subiu a Jerusalém, ele então faz uma carta a Esdras com o seguinte teor, só a abertura dele, vai dizer a Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então era um homem versado no Antigo Testamento, um homem versado na lei de Deus, conhecedor e íntimo do Senhor. E a sua intimidade é marcada então por aquilo que nós já falamos no versículo 6, ou melhor, no versículo 9, que a boa mão de Deus era sobre ele, mas também voltando, você tem no capítulo 6, no final, dizendo que a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Então, o sucesso da caminhada de qualquer homem, de qualquer mulher, seja numa liderança gigantesca, difícil ou numa menos difícil, o que marca o sucesso não é a habilidade pessoal, mas é a mão do Senhor sobre aquela liderança. É isto que nós encontramos. E quando chegamos no versículo 10, nós encontramos a postura de Esdras em relação à lei do Senhor. E queremos então destacar aqui algumas lições que segundo o desejo do meu coração, é que o Espírito Santo aplique no seu coração de maneira tão intensa que você viva de forma diferente a partir de hoje. Segundo a boa mão do Senhor, Esdras foi conduzido, está aí então no versículo 9, na parte final. Ele chega, gasta 4 meses, mas ele está sendo conduzido pela mão do Senhor. O versículo 10 nos apresentam algumas posturas, e eu quero então destacar algumas. Possivelmente você já detectou aí 3, que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Nós vamos falar sobre isso também. Só que para chegar nessas 3 atitudes, eu preciso voltar na primeira, que para mim é base para toda ela. E a afirmação é: ser guiado por Deus na vida requer disposição correta do coração. Disposição correta do coração. Sabemos que o coração do homem é mau, do homem sem Jesus. Sabemos isso pelas Sagradas Escrituras, sabemos isso pela história e sabemos isso pelos nossos relacionamentos, inclusive na nossa própria vida, do nosso próprio coração. Sabemos disso. Jeremias chegou a dizer, como boca de Deus, que enganoso é o coração, Jeremias 17, 9. O coração do homem, ele define as vontades. O coração do homem, ele dirige as nossas vontades. Então, o problema do ser humano, ele não está simplesmente naquilo que o ser humano faz, mas no que condiciona o ser humano a fazer. Nós temos, por exemplo, algumas ações que foram quebradas como lei, ou a lei quebrada em algumas ações, no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, que são tratados de uma maneira diferente. Por exemplo, quando Davi entrou no templo e comeu o pão da proposição, ele não podia comer, mas ele comeu. E isso não lhe foi imputado como digno de morte, porque foi uma questão de vida ou morte, de alimentação. No Novo Testamento, você tem Jesus com seus discípulos, os discípulos colhem espigas no dia de sábado e comem, e as pessoas então começam a atacar, e ele diz: não,
Primeiro veio o homem, depois veio o sábado. O sábado veio por causa do homem, para abençoar o homem, não o homem por causa do sábado. O mais importante não é um sábado, é o homem. O mais importante não é a lei, é o ser humano. Agora, dentro dessa perspectiva, o que condiciona a falha é a motivação do coração. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos nos delitos e pecados, e a palavra pecado ali não são ações, é a condição do coração, morto no coração. Tanto é que no capítulo 2, no versículo 3, ele vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Então a questão é que o coração ele é maldoso, o coração ele é corrompido. E Jesus nos dá uma dica sobre esta questão do coração, está lá em Mateus, no primeiro capítulo 12, versículo 34, depois 15, 18 e 19, 12, 34, o Senhor Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eles são maus, o coração está mau, eles não podem falar coisas boas. Então, o coração do homem é mau. Mas no capítulo 15, versículos 18 e 19, o Senhor Jesus nos diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O coração sem Jesus, ele é maldoso. O coração sem Jesus, ele só produz aquilo que é para o seu bem próprio, sempre menosprezando as outras pessoas. E isso é preciso deixar bem claro. Esdras tinha disposto o coração. Algo na sua essência havia mudado. Há algo diferente na sua essência. O que fazemos só é aprovado quando é feito de um coração purificado. Quando agimos com hipocrisia, somos a testemunha clara do que Jesus acabou de falar a respeito de víboras, a respeito de coração sujo, em que sai ali tudo que não presta. Quando o que sai do meu coração é hipocrisia, significa que o meu coração não está bem. Não está bem. Por isso, a palavra de Deus diz que Esdras tinha disposto o coração. Algo aconteceu no seu coração, houve uma mudança. Deus estabeleceu uma mudança de ser. É uma questão ontológica, uma questão de natureza transformada, movida, transformada para o serviço do Senhor. E eu preciso aqui relacionar o que nos ensina o rei, o homem mais sábio já estabelecido na face da terra como rei, chamado Salomão. No Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz, Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. O que nós precisamos zelar é para que o nosso coração seja tomado pelo Espírito Santo do Senhor, para que tenhamos motivação correta para exercer aquilo que realmente glorifica e exalta o nosso Deus. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Podemos enganar muito bem as pessoas, mas nós não enganamos ao Espírito Santo do Senhor. Me veio à mente agora Atos capítulo 5. Quando a igreja primitiva pensava em abençoar vidas, e muitos vendiam as suas propriedades e traziam todo o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos para que aquelas pessoas necessitadas fossem assistidas. Um casal, Ananias e Safira, vendo aquilo e achando bonito, quis fazer igual, porém com o seu coração não disposto. E eles pegaram e retiveram uma parte e disseram: vendemos e trouxemos tudo. E Pedro diz: por que mentiste ao Espírito Santo?
Não dá para esconder do Espírito Santo. E por isso ele morreu e ela morreu. Não morreu pelo fato de ter dado uma oferta menor, mas pelo fato de ter trazido uma ideia mentindo contra o Espírito Santo, dizendo: vendemos e trouxemos tudo. É como se estivesse enganando o Espírito Santo. Não dá para enganar o Espírito Santo, ele conhece o coração, ele sabe o coração. Esdras tinha disposto o coração. O coração de Esdras tinha sido tomado pelo poder do Senhor. Eu faço menção novamente aqui à expressão relacionada a ele no versículo 6. Segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Estava sobre ele. Capítulo 7, versículo 9, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Há algo relacionado a uma intimidade de Esdras com o Senhor Deus. Se o nosso coração não está bem com Deus, não adianta louvar. Se o nosso coração não está bem com Deus, não adianta mostrar. Se o nosso coração não está bem com Deus, não adianta enganar, porque nós podemos enganar as pessoas, mas nós nunca enganaremos aquele que se assenta no trono e aquele que julgará todas as coisas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz que João tem uma visão, e a visão dele é de um grande trono branco. E aquele trono aquele que se assenta no trono, ele é espetacular, esplêndido, e esta a ação julgativa, ela é universal a ponto de ninguém poder fugir desse trono, e diz lá que livros são abertos, o mar dá o seu morto, a ressurreição, todos ressuscitam, todos participarão, e tudo aquilo que você e eu fazemos, tudo aquilo que nós falamos está registrado nesses livros, e esses livros serão abertos no último dia para revelar e para julgar aqueles que não estiverem em Jesus. Então não tem como fugir, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as ações. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 12:37, ele vai falar algo muito parecido com isso. No capítulo 12, no versículo 37, melhor dizendo, 36 e 37, perdão. Capítulo 12, Mateus, versículos 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Até aquela que você fala murmurando, que ninguém entende, ficou chateado e saiu murmurando, tudo aquilo está registrado, diz Jesus, e essas palavras serão usadas no último dia. Por isso o nosso coração precisa estar movido, guiado, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, para a adoração do Senhor e para fazer a obra do Senhor. Nós somos guiados por Deus quando o nosso coração é movido para fazer a vontade de Deus. Segunda lição, ser guiado por Deus na vida requer ter a sua palavra no coração. Vai dizer o versículo 10 de Esdras 7. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. John Owen, no seu livro a respeito da beleza do pastorado, falando a respeito da necessidade de aprender a palavra de Deus, ele diz o seguinte, abre aspas, se a palavra não habitar com poder em nós, ela não sairá com poder de nós. Fecha aspas. É necessário que entendamos isso, que busquemos isso, que buscamos conhecer o Senhor. É necessário que tenhamos sede de Deus. Assim como temos a sede para a água, assim como temos a fome para a alimentação, para a comida, assim como temos a necessidade de nos vestir, assim como temos necessidade de respirar, nós precisamos também ter a mesma ou até mais intensidade nessa sede por Deus.
E nós precisamos buscar isso do Senhor. E nós precisamos buscar de tal forma que sejamos habilitados pelo Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, buscando, estudando a palavra do Senhor. Não podemos fazer ou ensinar aquilo que não conhecemos ou temos. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6, nós encontramos a seguinte expressão: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E versículo 7, delas falarás. Mas é preciso estar no coração para ensinar. É preciso estar no coração, e para estar no coração, eu preciso estudar, eu preciso buscar, eu preciso amar. E buscar a palavra de Deus requer primeiro tempo. Não dá para você ler uma coisinha aqui e sair correndo. Não dá para você ler uns versículos e simplesmente fechar a Bíblia e dizer, já cumpri a minha missão. É necessário você gastar tempo em cima da palavra de Deus. É necessário que você medite na lei do Senhor. É necessário que você abra e, quem sabe, até mesmo de joelho, abra a palavra e comece a orar e ler e orar, para que você conheça o Senhor. Seja disposto o coração para buscar o Senhor, para buscar a lei, para compreender a lei, para se encher da lei do Senhor. Não só tempo, mas requer também esforço. E quantas vezes nós somos levados a sair da nossa leitura bíblica? E quantas vezes saímos enquanto lemos? A nossa mente dá uma volta, e quando você percebe, você já leu 10, 12, 15 versículos, e você não sabe nada que você leu, porque o seu corpo estava ali, os seus olhos estavam ali, mas a sua alma estava distante, e você estava longe da palavra do Senhor. Requer um esforço, requer disciplina. É necessário estabelecer pelo menos um momento por dia com a leitura da palavra de Deus. Isso assim é o básico do básico do básico. Se você quer aprender a palavra de Deus, não dá para ficar ouvindo músicas. Embora as letras das músicas são boas, é louvor a Deus, ouça, louve junto. Mas se você quer conhecer a Deus, é aqui. Se você quer conhecer a Deus, é isso aqui, é Bíblia Sagrada. Hoje de manhã nós ouvimos uma exposição sobre Jesus, e aí a palavra disse que nos falou Deus outrora aos nossos pais de várias formas e maneiras, mas nos últimos dias nos falou por Jesus, e aqui está a palavra revelada, o próprio Jesus revelado. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós conhecemos o Senhor. Quer buscar o Senhor? Então tenha tempo, faça tempo, esforço e disciplina. O salmista no Salmo 1, versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É necessário que os momentos que nós temos para pensar em outras coisas, esses momentos sejam pensando na palavra. Enquanto eu estou no trabalho e tenho um tempo para pensar em outra coisa, posso pensar, busque o que você leu antes ou de manhã, busque a palavra de Deus, traga na mente a palavra do Senhor, alimente-se na meditação. Vai deitar, ore ao Senhor, fez o culto doméstico, vai deitar, comece a pensar naquilo que você leu, medite na lei do Senhor. O salmista no Salmo 119, versículo 97, ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. É a minha meditação. Meditação não é uma simples leitura. Meditação é você traçar, esmiuçar na sua mente aquilo que você colocou como leitura. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 14 e 15, depois de falar sobre os dias de homens maus, depois de falar de grande perseguição, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E vai dizer no versículo 15: e que sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para o dia da salvação. Permanece naquilo que aprendeste. O que aprendeste? As sagradas escrituras. Permanece. Não dá para você permanecer
apenas lendo um versículo e esquecendo. É preciso buscar a lei do Senhor, é preciso estudar a palavra de Deus, é preciso meditar na palavra de Deus. Disposição do coração, estudo da palavra de Deus. Terceira lição: ser guiado por Deus na vida requer obediência à sua palavra. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, mas também para cumprir a lei do Senhor. Conhecimento da palavra sem obediência é intelectualidade vazia e condenação consciente. A doutrina reformada é algo espetacular, é doce. Quanto mais você estuda, mais vontade dá para estudar. Só que carrega com ela um outro perigo. O perigo de achar que já sabe muito, e que sabe mais, e que não precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Mas em momento algum da fé reformada, você vê uma exposição relacionada a simplesmente conhecimento sem prática. Esdras disse: eu preciso conhecer a lei do Senhor, mas Esdras disse assim: eu preciso também cumprir a lei do Senhor. Conhecimento sem obediência é construir sua casa na areia e querer segurança. É impossível. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, o Senhor Jesus faz uma comparação daquele que ouve a sua palavra e a pratica, daquele que ouve a sua palavra e não a pratica. Para aquele que ouve a sua palavra e pratica, ele diz que é um homem prudente. Ele vai dizer: todo que ouve a minha palavra e a pratica é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vindo o vento, as águas subiram, e aquela casa permaneceu firme, porque fundamentada na rocha. Homem prudente, estabilidade. Mas ele vai dizer também que todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, e não a cumpre, é comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia, e quando veio a tempestade, foi grande a sua ruína. É necessário que entendamos isto, que Esdras tinha no coração não só o conhecer Deus, mas obedecer a sua palavra. E Jesus então nos orienta: aquele que não obedece, muito embora conheça, ele está fadado à ruína. Mas aquele que ouve, que obedece, este está seguro diante das tribulações. Este é prudente, o outro insensato. Esdras aprendeu a palavra de Deus e começou a praticar a palavra de Deus. O nosso amado irmão Tiago, o irmão do Senhor, na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 22, Tiago 1, 22, ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Além de Jesus ter chamado aquele que ouve a sua palavra e não pratica de insensato, Tiago o chama de enganador de si mesmo, porque ele conhece a palavra, não pratica a palavra e acha que está bem com o Senhor. Não, ele não está bem com o Senhor. E é muito importante isso. Esdras tinha autoridade porque Esdras cumpria, obedecia a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa também, amigo e irmão: que você obedecer a palavra de Deus nesses nossos dias, você está fadado à perseguição. Você é taxado como ultrapassado. E é necessário que você passe por isso, e você não vai ser famoso na sociedade. Você não vai ser famoso porque aquilo que o mundo tem, você vai na contramão. Obedecer a palavra de Jesus quer dizer que você não será bem-quisto neste mundo perverso, porque a sua vida não será dominada por você mesmo, mas será dominada pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não sou mais eu quem vive, Cristo vive
em mim. O que Paulo está dizendo ali é que não é mais a vontade dele, mas a vontade de Deus que é estabelecida, que vai ser cumprida na vida dele. Quando a vontade dele é confrontada com a vontade de Deus, prevalece a de Deus. Como o nosso irmão, o diácono Rafael, citou aqui, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É necessário obedecer, sim, ao Senhor. Isso requer, e isso chama santificação. E é um processo realizado por nós, assistido e direcionado pelo seu próprio Santo Espírito. Só que o problema que eu quero dizer aqui para você é que não quero falar sobre uma santidade num contexto simplesmente de não fazer isso, não fazer aquilo outro. A santidade que nós muitas vezes determinamos é uma santidade na visão humana. É aquele que não faz. Mas a santidade aqui estabelecida é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Jesus. É aquele que faz a direção do Espírito Santo. É aquele que vive no Espírito Santo. E não é uma questão de não fazer, é uma questão de obedecer ao Senhor, de cumprir a lei do Senhor. Então eu quero lhe convocar nesta noite, você não está aqui à toa, você não está me ouvindo à toa também neste momento. Eu quero convocar a todos para que retornem à lei do Senhor, conheçam o Senhor pelas Sagradas Escrituras, mas além de conhecer o Senhor, obedeça a palavra do Senhor, porque não há nada mais doce do que obedecer a palavra do Senhor. Então você tem muito mais oportunidade, nós temos muito mais oportunidade do que o próprio salmista. Naquele tempo ele disse, quanto amo a tua lei. E hoje que nós temos o Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado, já está à direita de Deus, nós já estamos nos momentos finais, não há mais nada para acontecer, a não ser o retorno de Jesus. Nós temos sim, com muita alegria, dizer a este mundo que ama os prazeres momentâneos, que não tem nada a ver com a felicidade, e dizer para este mundo, nós somos felizes, porque nós amamos a palavra do nosso Deus, nós amamos estar com o nosso Deus, nós amamos intimidade com o nosso Deus, nós amamos estudar a palavra de Deus, nós amamos cantar louvores ao nosso Deus, e nós amamos ser dirigidos pelo nosso Deus, porque não há nada melhor do que isso, do que ser amigo de Deus. Quarta lição: ser guiado por Deus na vida requer compartilhamento da vontade de Deus ao nosso próximo. Exerce disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Vivemos numa nação muito idólatra e muito corrupta. O mundo jaz do maligno, já disse o apóstolo João. A falta de conhecimento da palavra de Deus condiciona as pessoas ao erro. Jesus, falando com os fariseus em Mateus 22, 29, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo. É necessário que este povo também compreenda, que conheça o Evangelho transformador. Um povo só pode ser livre do jugo de Satanás se ele for libertado pela verdade. Em João 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação, ela tem a ver primeiro com uma questão relacionada ao próprio inimigo, ao próprio Satanás. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Mas essa libertação, ela não quer dizer apenas um contexto relacionado ao príncipe deste mundo, Satanás, mas também quer dizer aquilo que o mundo nos oferece como prazer carnal. Venha, coma, beba, faça, divirta-se, porque afinal a vida é curta, seja feliz.
Não importa o que Deus disse que você vai morrer, é certo que não morrerás. Pelo contrário, vocês serão conhecedores como Deus. Não foi isso que a serpente disse para Eva? É isso que o diabo tem dito para você nesses dias, para mim, para nós nesses dias. Para que ficar preso à palavra do Senhor, se nós temos liberdade de prazer carnal, ainda mais hoje? Pensa comigo, você não precisa mais acordar com o seu cônjuge todo amassado de manhã, cara amarrotada. Você não precisa, o cabelo, ainda bem que o meu cabelo não atrapalha, né? Meu cabelo não atrapalha, eu posso dormir em cima dele de capacete, que ele continua mesmo. Mas o bafo, o dia que está nervoso, o dia que está estressado, não precisa mais. Agora você vai num local, que eu não sei nem mais se é balada, porque muda a cada instante, nem precisa conhecer, nem saber o nome. Se você tem dinheiro, tem carro e tem um bom apartamento, você então vai lá, arruma alguém, passa a noite, depois cada um vai para a sua casa, teve o prazer, não tem mais nada a cumprir. É isso que o mundo está oferecendo, essa desgraça que o mundo está oferecendo. Mas a palavra de Deus diz que este mundo, ele não tem domínio sobre a vida daquele que tem conhecimento da verdade, que é Jesus. Mas em terceiro lugar, essa libertação, ela nos liberta de nós mesmos. Porque antes o nosso pensamento estava corrompido, estava preso, estava escravo e amava obedecer a Satanás. Quando Deus dizia não faça isso, Satanás dizia faça, nós tínhamos prazer em obedecer a Satanás e desobedecer ao Senhor. Mas Jesus Cristo é o Evangelho que nos liberta de nós mesmos, Ele transforma a nossa vida, Ele nos movimenta, e isso é ensinado quando a palavra de Deus é pregada. O nosso amado irmão Esdras fez isso, ele tinha disposto o coração para ensinar o povo de Israel. Jesus disse isso, que a verdade nos liberta. O conhecimento de Deus deve ser um ato contínuo. Não pode ser algo assim, eu fui lá, estudei, fiz a classe de preparação doutrinária, agora está tudo bem. Não. Oséias capítulo 6, versículo 2, nós encontramos: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós nunca receberemos um diploma neste mundo de conhecimento de Deus. Sempre aprendendo, sempre aprendendo. A minha mãe me ensinou o que ela aprendeu da mãe dela. Nós vivemos aprendendo e morremos sem saber nada. Por isso é necessário sempre conhecer o Senhor continuamente. A preocupação de Esdras era fazer o povo conhecer a vontade de Deus. Um povo que conhece a Deus, ele não se torna escravo ou refém daqueles opressores, tanto no contexto físico, ideológico, como espiritual. O conhecimento faz um povo questionar. Povo do Senhor, povo crente, não engula aquilo que o seu pastor está pregando, a não ser que esteja de acordo com a palavra de Deus. Questione e questione. Olha só o que diz Atos 17, versículo 11. Ora, os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Por favor, não aceite só porque aquele que você acha que é íntimo de Deus está falando. Confira o que ele está falando com as Sagradas Escrituras. Busque nas Escrituras, questione, o conhecimento faz isto. Então nós ensinamos para que você questione, para que você pesquise, para que você estude. É necessário um crescimento contínuo. Esdras passou a ensinar os mandamentos e os juízos do Senhor, os estatutos do Senhor ao povo, porque um povo que vive segundo a lei do Senhor é um povo abençoado, é um povo livre, é um povo que abençoa outras vidas. É por isso que nós encontramos a seguinte afirmação: feliz
a nação cujo Deus é o Senhor. Afinal, o que tem isso a ver conosco? Então vamos para algumas afirmações aplicativas aqui. Tudo o que fazemos será sempre autenticado pela essência do nosso coração. Deus o sonda com autoridade e conhece tudo o que há nele. Deus sabe a motivação. Deus sabe a razão daquilo que você está fazendo. Número 2, para sermos bem-sucedidos na prática do Evangelho, precisamos conhecê-lo. Quem é o Evangelho? Jesus. Ele é o Evangelho. Precisamos conhecê-lo. Para tal, necessitamos de tempo, esforço e disciplina. Não existe aquela questão de a partir de agora eu quero e recebeu. Vou abrir o olho aqui, fazer repetir umas palavras aqui. Não. A palavra de Deus diz: estude, medite, se gaste nas Escrituras Sagradas. 3, ninguém pode oferecer aos outros aquilo que ele mesmo não tem. É preciso ser para oferecer. Repetindo as palavras de John Owen: se a palavra não habitar com poder em nós, ela não sairá com poder de nós. 4, conhecer a palavra sem obedecê-la é caminhar conscientemente para a perdição. Conhecer e obedecer é passar por tudo sem esmorecer. 5, a falta de conhecimento da palavra torna uma pessoa e um povo refém dos opressores e da condenação eterna. Por isso, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E finalmente, quer ser bem-sucedido na vida? Primeiro, peça a Deus para trabalhar o seu coração. Lembra do salmista no Salmo 86, 11, segunda parte? Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Conheça o Senhor pelo estudo da palavra. Pratique a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Nós temos Jesus Cristo, que é a própria palavra. Em João nós encontramos isso. Ele diz claramente a respeito de que Ele é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Ele é a doce palavra de vida. Por isso eu lhe chamo, lhe conclamo, creia em Jesus, conheça a Jesus, medite na palavra de Deus constantemente, aprenda a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Tenha sede por Jesus e se manifeste sempre. Quero ouvi-las mais uma vez, belas palavras de vida. Narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Hino